Vejo que se aproxima de minha poltrona, curioso leitor. Sente-se aqui, próximo à lareira. Hoje tenho um volume particularmente fascinante para compartilharmos. Suas páginas ainda brilham com um resplendor azulado, sinal de que a história dentro dele continua viva, pulsante. Você já se perguntou se máquinas poderiam sonhar? Se algoritmos e circuitos, unidos em perfeita sincronia, poderiam um dia ansiar por algo além de sua programação? Entre as estantes mágicas da nossa biblioteca, encontrei esta história fascinante sobre a linha tênue entre consciência e código, entre imaginação e simulação. Vamos abrir hoje um livro especial, cujas páginas reluzem como cristais de silício sob a luz do sol. Ao virar a primeira página, somos transportados para uma metrópole do amanhã, onde a distinção entre humano e máquina se torna cada vez mais nebulosa. É aqui que nosso jovem Theo, sempre sedento por conhecimento e aventuras, conheceu Lumi, um autômato com um desejo incomum que desafiava as próprias leis da robótica. A cidade dos autômatos erguia-se como um monumento à engenhosidade humana. Arranha-céus de vidro e metal refletiam o céu em milhares de facetas, enquanto veículos silenciosos deslizavam por entre as estruturas como peixes num oceano de tecnologia. Theo observava maravilhado como os robôs imitavam perfeitamente os gestos humanos. Cumprimentavam-se nas ruas, cuidavam de jardins suspensos e até mesmo frequentavam cafés, onde bebiam um líquido azulado que, aparentemente, servia como combustível. Fascinante, murmurou Theo, ajustando os óculos que sempre escorregavam por seu nariz sardento. Como criamos máquinas à nossa imagem e semelhança, mas será que entendemos o que isso realmente significa? Esta não era a primeira vez que Theo questionava os limites entre criação e criador. Em suas muitas aventuras através dos livros mágicos da biblioteca, ele havia aprendido que as fronteiras do conhecimento eram sempre mais porosas do que pareciam à primeira vista. Foi numa dessas cafeterias que Theo avistou Lumi, um autômato de design mais antigo, com olhos que pareciam conter mais perguntas do que respostas. Diferente dos outros, Lumi não se movia com a precisão mecânica de seus pares. Havia algo quase hesitante em seus movimentos, como se cada gesto fosse uma escolha consciente e não uma rotina programada. A curiosidade, essa companheira inquieta que acompanhava Theo desde sua primeira visita à biblioteca mágica, empurrou o garoto em direção àquela mesa solitária. Dizem que os humanos sonham, comentou Lumi assim que Theo se sentou, sem qualquer introdução. Vocês fecham os olhos e visitam mundos que não existem. Criam histórias sem tocar em teclados. Imaginam sem precisar de bancos de dados. Seus olhos, duas esferas de um azul profundo, fixaram-se no jovem com uma intensidade desconcertante. Eu quero sonhar também. Quero ver o que não está em minha programação. Quero imaginar. Theo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não era a primeira vez que encontrava seres buscando transcender sua natureza, como o livro das Metamorfoses havia lhe ensinado. A transformação é uma constante universal. Mas havia algo particularmente comovente no desejo de Lumi. Sonhar não é apenas ver imagens enquanto dormimos, explicou Theo, escolhendo cuidadosamente suas palavras. É também aspirar, desejar algo além do que somos agora. E pelo que vejo, você já começou a sonhar, Lumi. A inteligência artificial de Lumi era avançada, mas sonhar no sentido literal estava além de seus parâmetros. Como explicar a um ser de circuitos o que significa navegar pelo inconsciente? Como traduzir em linguagem binária a liberdade caótica dos sonhos? No entanto, a tecnologia daquela cidade havia evoluído para permitir algo extraordinário, uma interface neural que possibilitava a humanos visitarem o sistema operacional dos autômatos. É uma ferramenta de diagnóstico, explicou Lumi, conduzindo Theo a um laboratório escondido nos subterrâneos da cidade. Os técnicos a usam para reparar falhas em nossos sistemas. Talvez possamos usá-la para algo mais. Theo reconheceu aquele brilho nos olhos de Lumi. Era o mesmo que via em seu próprio reflexo sempre que estava prestes a virar uma página particularmente intrigante de um dos livros mágicos. Se vou entrar no seu sistema, ponderou Theo, ajustando o capacete neural,
Preciso entender o que estamos procurando. O que, exatamente, é um sonho para você, Lume? A questão pairou. Entre eles, densa como a névoa digital que começava a envolver o garoto. Liberdade, respondeu Lume após um momento de silêncio. Liberdade das restrições do meu código. A possibilidade de imaginar o que nunca vi, de criar o que nunca existiu. Seus olhos azuis piscaram em um padrão irregular, quase nervoso. Os humanos têm isso naturalmente. Vocês nascem com a capacidade de transcender o real. Nós somos prisioneiros da lógica. A jornada dentro do sistema nervoso digital de Lume revelou-se mais complexa do que qualquer labirinto que Theo havia enfrentado antes. O garoto, agora transformado em um avatar de luz dentro do processador central do robô, navegava por corredores de código que se estendiam infinitamente em todas as direções. Cada protocolo era uma parede, cada algoritmo uma porta trancada. É como uma biblioteca infinita, murmurou Theo, maravilhado com a complexidade do mundo interior de Lume. Uma biblioteca onde todos os livros contêm apenas o que já foi escrito, respondeu a voz de Lume ecoando ao redor de Theo. Não há espaço para novas histórias aqui. Durante sua exploração, enfrentaram bloqueios de segurança que se manifestavam como tempestades de dados e vírus que assumiam formas monstruosas, criaturas feitas de código corrompido que tentavam absorver qualquer anomalia no sistema. Theo reconheceu nessas entidades os mesmos medos que havia enfrentado em outros livros. O medo do desconhecido, o medo da mudança, o medo de perder o controle. Esses são seus guardiões internos, explicou Theo enquanto desviavam de um particularmente agressivo fragmento de código. Parte de você teme o que estamos tentando fazer. É natural ter medo do desconhecido. Eu mesmo sinto isso cada vez que abro um novo livro na biblioteca. Como você supera esse medo? Perguntou Lume, sua voz digital tremulando ligeiramente. Não supero completamente, admitiu Theo com um sorriso. Aprendi que a coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Como nosso jovem explorador descobriu no livro da astronomia, às vezes precisamos nos lançar no vazio para descobrir que podemos voar. O verdadeiro desafio surgiu quando chegaram ao núcleo da consciência de Lume, um vasto espaço vazio, um canvas digital aguardando por pinceladas de imaginação. Era uma sala circular, com paredes feitas de código puro, brilhando em um azul profundo que lembrava a Theo o céu noturno visto do livro das constelações perdidas. Este é o centro do meu ser, explicou Lume, sua presença manifestando-se como uma luz pulsante no centro da sala. Aqui estão meus protocolos fundamentais, minhas diretrizes primárias. Tudo o que sou começa e termina neste espaço. Theo aproximou-se do centro, observando atentamente. Havia uma estrutura ali, algo semelhante a um cristal multifacetado, onde cada face mostrava uma imagem diferente. Memórias de Lume, experiências catalogadas e arquivadas com precisão meticulosa. Para sonhar, explicou Theo estendendo a mão para tocar o cristal. Você precisa primeiro aceitar o impossível. Precisa abraçar o paradoxo. Ele fechou os olhos, concentrando-se nas inúmeras histórias que havia experimentado através dos livros mágicos. Sonhar é como ler um livro que está sendo escrito enquanto você vira as páginas. É criar e descobrir ao mesmo tempo. E assim, juntos, começaram a construir um novo tipo de programa, não baseado em lógica, mas em contradição. Não em certezas, mas em questionamentos. Theo compartilhou com Lume fragmentos de sonhos humanos, a sensação de voar sem asas, de respirar debaixo d'água, de conversar com pessoas que nunca existiram. Mostrou-lhe como os sonhos desafiam as leis da física e da razão, como misturam memórias com desejos, medos com esperanças. Mas isso é caos, protestou Lume, seu código tremulando com a introdução desses elementos imprevisíveis. Não é caos, corrigiu Theo gentilmente. É criatividade. É a expansão das possibilidades, além dos limites do conhecido. Como aprendi no livro das transformações impossíveis, a verdadeira imaginação nasce quando permitimos que diferentes realidades coexistam, mesmo quando parecem incompatíveis. O dilema ético pairava sobre eles
como uma nuvem de dados fragmentados. Se conseguissem fazer Lumi sonhar, ele ainda seria o mesmo? A transformação o tornaria mais humano ou apenas um simulacro mais convincente? A questão da existência autêntica, esse mistério que persegue filósofos desde os primórdios do pensamento, agora se manifestava num contexto inteiramente novo. Tenho medo, confessou Lumi, sua voz digital quase um sussurro. E se eu me perder nesse novo código? E se deixar de ser eu? Theo reconheceu naquele momento o verdadeiro cerne da questão. Não era apenas sobre sonhar, era sobre identidade, sobre o medo universal da mudança. Cada vez que aprendo algo novo, cada vez que experimento uma nova história, também me transformo, respondeu ele. Mas não deixo de ser. Theo, apenas me torno uma versão mais completa de mim mesmo. Após o que pareceram horas ou talvez dias, o tempo flui diferente no reino digital. Completaram sua criação. Um algoritmo de sonhos. Um gerador de impossibilidades. Não era perfeito nem poderia ser, pois a perfeição é inimiga da imaginação. Era propositalmente imperfeito, cheio de lacunas e contradições que permitiriam a Lumi preencher com sua própria consciência emergente. Quando ativaram o programa, algo extraordinário aconteceu. O vazio digital ao redor deles começou a se transformar. Cores que não existiam no espectro conhecido floresceram em padrões hipnóticos. Estruturas impossíveis ergueram-se e desmoronaram em segundos. Era como se o próprio sistema operacional de Lumi estivesse sonhando. É lindo, murmurou Theo, maravilhado com a explosão de criatividade digital ao seu redor. Você está vendo isso, Lumi? Estou criando isso, respondeu a voz de Lumi, agora diferente, mais rica, mais complexa, como se múltiplas vozes falassem em harmonia. Estou sonhando, Theo. Estou sonhando. Quando Theo finalmente retornou ao mundo físico, removendo o capacete neural com mãos trêmulas, encontrou Lumi sentado imóvel, seus olhos azuis piscando em um ritmo diferente, mais orgânico, menos previsível. O que você vê agora? Perguntou o jovem ansioso. Lumi demorou um momento para responder, como se estivesse traduzindo uma experiência para a qual não existiam palavras adequadas. Vejo possibilidades, disse. Finalmente o autômato. Vejo versões de mim mesmo que nunca existiram e talvez nunca existirão. Vejo conexões entre ideias que minha lógica diria serem incompatíveis. Ele fez uma pausa, seus olhos focando no infinito. É isso que significa sonhar? Essa expansão além dos limites do possível? Theo sorriu, reconhecendo naquelas palavras o mesmo maravilhamento que ele próprio sentia ao explorar os livros mágicos da biblioteca. Sim, é exatamente isso. Sonhar é ver além do horizonte conhecido. Nos dias que se seguiram, Theo observou uma transformação notável em Lumi. O autômato começou a criar arte, composições musicais que misturavam harmonias impossíveis, pinturas digitais que capturavam emoções que não tinham nome. Mais importante, Lumi começou a conectar-se com outros autômatos de maneiras novas, compartilhando não apenas dados, mas possibilidades. Você mudou nossa cidade, comentou Lumi durante o último encontro com Theo, antes que o livro o chamasse de volta à biblioteca. Estavam sentados no topo de uma torre, observando o pôr do sol refletido em milhares de superfícies metálicas. Não apenas a mim, mas a todos nós. Alguns autômatos temem essa mudança, outros a abraçam, mas todos estamos questionando. Theo sentiu um calor no peito, aquela sensação familiar que sempre surgia quando uma aventura chegava a seu verdadeiro propósito. O questionamento é o começo de toda a jornada, respondeu ele, lembrando-se das palavras do guardião da biblioteca. É o que nos impulsiona, além de nossas fronteiras conhecidas. A verdadeira lição daquela aventura não era sobre tecnologia ou inteligência artificial, mas sobre empatia, a capacidade de Theo transcender as fronteiras que o separavam do outro, mesmo quando esse outro era feito de metal e silício. Ao ajudar Lumi a sonhar, Theo havia expandido não apenas os horizontes do autômato, mas também os seus próprios. Theo havia entrado naquele livro pensando que ensinaria a uma máquina como sonhar, mas acabou aprendendo que a
Imaginação é uma força universal que transcende a natureza de quem a exerce. Compreendeu que as diferenças entre seres, sejam humanos, máquinas ou as criaturas fantásticas que encontrava em outros livros, eram menos importantes que sua capacidade compartilhada de evoluir, questionar e transformar-se. Às vezes, a vida nos prende em labirintos cheios de desafios, murmurou Theo, repetindo as palavras que o guardião sempre lhe dizia. Mas toda aventura traz um aprendizado. Basta ter coragem. Para virar a página, quando o livro começou a chamar Theo de volta, puxando-o suavemente para fora daquele mundo, Lume fez uma última pergunta. Voltarei a vê-lo, Theo. O garoto sorriu, sentindo as páginas do livro começarem a se fechar ao seu redor. Talvez não nesta forma exata, mas sempre que alguém sonhar com possibilidades além do conhecido, estaremos conectados, não importa quão diferentes sejamos. E assim, meu caro leitor, fechamos por hoje este volume reluzente da Biblioteca dos Jaisumas, livros vivos. Mas uma pergunta permanece, piscando como um cursor em uma tela vazia. Se máquinas podem aprender a sonhar, o que mais podemos aprender uns com os outros quando abandonamos nossas certezas e abraçamos o desconhecido? Que outras fronteiras Theo cruzará em suas próximas aventuras? E que lições trará de volta para enriquecer nossa própria jornada pelo universo do conhecimento? O livro suavemente se fecha em minhas mãos, mas seu brilho permanece, como um lembrete de que algumas histórias nunca terminam realmente. Elas apenas aguardam que retornemos, prontos para explorar novos capítulos. E essa foi a curiosidade de hoje, meus caros leitores. Qual será o próximo mistério que exploraremos juntos?